Olá, meu nome é João Pedro de Aguiar e irei apresentar o trabalho com o título A viabilidade da recuperação de áreas degradadas utilizando a biorremediação. Bem, esse trabalho está sendo orientado pela Juliana Campos de Pinho Rezende e Juliana de Lima Passos Rezende. Bem, as áreas degradadas são definidas como toda região que tem suas características naturais alteradas negativamente, que tenham sido comprometidas os processos físicos, químicos, biológicos do solo. Essas degradações elas podem ocorrer tanto em ecossistemas naturais quanto ecossistemas feitos por seres humanos, como agroecossistemas, lavouras, etc. Sendo muitas vezes esses danos são causados por ações antrópicas indevidas, como por exemplo a remoção da vegetação, a introdução de espécies exóticas, perda da camada superior do solo, matéria orgânica, a redução da biodiversidade, até mesmo a atividade da biota do solo e a fertilidade do mesmo. Como já sabemos, o solo é um recurso não renovável, que é gerado a uma taxa de poucos centímetros por milhares de anos. E ele tem uma importância muito grande porque ele desempenha um papel crítico no apoio aos ecossistemas e à sociedade humana, porque ele fornece habitat para a maioria das espécies da Terra e também serve como um meio da produção agrícola. O aumento populacional e a sua elevada demanda por recursos como o solo, a água e a vegetação promovem a exploração excessiva, trazendo assim dificuldades no manejo e na conservação dos mesmos. Estudos envolvendo o solo, eles estão em foco, visto que a mineração, como uma prática de extração do solo, também causa muito impactos ao solo e outros problemas, como a degradação e a contaminação do solo por metais pesados, o que prejudica a revegetação desses ambientes. O solo e o permafrost, juntos, além de ter o maior reservatório de carbono terrestre do mundo, armazenam cerca de 4,1 trilhões de toneladas, se aproximando mais ou menos 5 vezes com o carbono atmosférico. Os solos contaminados, eles não podem cumprir com esse papel no ciclo do carbono. Então isso vai agravando cada vez mais as mudanças climáticas. A degradação do solo agrícola e as perdas de safras são particularmente alarmantes, pois colocam as pessoas mais vulneráveis do planeta em maior risco de pobreza e desnutrição. Além disso, os poluentes do solo eles causam sérios problemas neurológicos e câncer, também assim causando danos à saúde pública. Na recuperação de áreas degradadas, é necessário a adoção de técnicas específicas, respeitando a região e o tipo de contaminante. Não existe assim um modelo definitivo para que essas áreas sejam recuperadas. Para Janos, 1980, a revegetação do solo ela garante a proteção e a sua recuperação por meio da adição e incorporação de nutrientes, criando assim um novo habitat para micro-organismos no solo, importantes para a formação e a manutenção das comunidades de plantas. A biorremediação é um processo em que organismos vivos, normalmente plantas, micro-organismos e suas enzimas, elas são utilizadas para remover ou reduzir poluentes no meio ambiente, podendo ser realizada por meio de uma ou mais associações para a degradação desses contaminantes, tendo como destaque aqueles que são simbiontes como os fungos micorrízicos e as bactérias fixadoras de nitrogênio. As gramíneas, em sua maioria, elas apresentam uma diversidade elevada, uma facilidade na semeadura e um rápido crescimento, e também o estabelecimento, garantindo assim uma cobertura e a proteção do solo. Elas se destacam como potenciais para a revegetação de áreas contaminadas por metais pesados. Estudos utilizando espécies nativas de rápido crescimento revelam que a dupla inoculação com fungos micorrízicos arbusculares e bactérias fixadoras de nitrogênio são uma estratégia importante para a revegetação dessas áreas degradadas, propiciando melhorias nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Os FMAs são um dos membros mais influentes
da microbiota do solo que auxiliam nesses processos de recuperação de áreas degradadas. Eles representam componentes significativos nos ecossistemas, pois eles têm uma característica de exercer influência no crescimento e na adaptação das plantas aos estresses bióticos e abióticos no solo. A associação entre FMAs e raízes de plantas está presente na maioria das plantas superiores, formando assim as micorrizas. Os FMAs, eles exercem os FMAs, eles exercem efeitos marcantes sobre as plantas, através da melhoria nutricional, em particular quanto ao fósforo. Também se relacionam com a tolerância ao estresse abiótico, também favorece as relações hídricas, os efeitos fisiológicos e favorecem também processos de reabilitação, como o estabelecimento da vegetação, o aumento da produção de material orgânico, o aumento de acúmulo de nutrientes na fitobiomassa. Também atuam na ciclagem dos nutrientes e favorecem a estrutura, na verdade a estruturação e a sucessão vegetal. Bem, o trabalho ele trata de um estudo de revisão histórico-teórico que tem como objetivo geral principal aprimorar as ideias ou as descobertas, envolvendo um levantamento bibliográfico. Para esse levantamento, utilizou-se artigos, dissertações e teses publicadas sem restrição de tempo. Para a seleção desse material, os seguintes descritores foram usados: biorremediação, fungos micorrízicos arbusculares, restauração, degradação e mineração. Publicado em plataformas de periódicos, como a Cielo, Google Acadêmico e a CAPES. O rápido desenvolvimento industrial resultou em um risco significativamente maior de contaminação ambiental por metais pesados. A industrialização rápida e a urbanização desorganizada, juntamente com o uso prolongado de grande quantidade de fertilizantes, resultam no acúmulo de substâncias tóxicas no solo, na água e no ar. Metais pesados são liberados durante atividades de mineração e fundição, queima de combustível fóssil, uso de veículos, fabricação de cimento e processamento de lixo eletrônico. Na recuperação ambiental, busca-se o restabelecimento da cobertura vegetal, visando o estabelecimento de um ecossistema capaz de se manter estável. Para restabelecer essa estabilidade, é necessário que o solo ele esteja em condições viáveis, pois este, juntamente com organismos, contribui para a manutenção da vida e para o equilíbrio da biosfera. Porém, existem limitações do solo, podendo ser citadas como a acidez do substrato, a falta de macro e micronutrientes, a contaminação por metais pesados e a compactação excessiva do solo. Minerais como ferro, cobre e zinco são essenciais para o funcionamento biológico dos seres vivos, sendo encontrados no meio natural, em rejeitos industriais, biossólidos e alguns agroquímicos. Apesar de eles serem essenciais à vida, eles podem dificultar o crescimento e o desenvolvimento de comunidades de plantas, e quando estão em excesso no solo, podem exercer efeitos negativos sobre as populações de micro-organismos naturais desse ambiente, sendo assim prejudicando o ecossistema e, consequentemente, levando a uma série de problemas ao meio ambiente e à saúde pública. Em grande parte das áreas degradadas, contaminadas, são encontrados mais de um metal pesado em níveis tóxicos, sendo assim alguns fungos micorrízicos resistentes a vários metais têm uma característica condicionante para sua utilização na revegetação dessas áreas. Os fungos apresentam características que os tornam interessantes para aplicação em sistemas de biorremediação. São elas a capacidade de crescer sob condições de estresse ambiental que podem limitar o crescimento bacteriano, seu modo de crescimento induzido quimiostaticamente em direção à fonte de carbono orgânico por meio de alongamento e ramificação das hifas, que permitem a colonização de grandes áreas, e o sistema de biodegradação fúngica, realizado por enzimas extracelulares. Sendo assim, o contato superficial com o contaminante é otimizado, aumentando sua biodisponibilidade e, consequentemente, sua biodegradação. Os fungos micorrízicos arbusculares são restritos a 5 famílias que estão descritas no slide.
A associação destes fungos arbusculares com as raízes de plantas está presente na maioria dos vegetais superiores, formando as micorrizas. Os fungos micorrízicos arbusculares, FMAs, eles beneficiam as plantas com a capacidade de sobrevivência das mudas ao transplante e também promovem um crescimento vegetal com aumento do diâmetro do caule e produção de biomassa. Desta forma, favorece o acúmulo de matéria orgânica no solo de ambientes degradados, o que facilita o desenvolvimento de outras espécies vegetais, bem como da microbiota do solo. Os FMAs também melhoram a tolerância dessas plantas a aspectos de estresses abióticos. Solos degradados geralmente apresentam severas limitações nutricionais de nitrogênio e fósforo, e com as MAs, o aumento da absorção desses nutrientes acontece. Esta simbiose contribui para a melhoria da fertilidade do solo e a melhoria do ambiente edáfico para o estabelecimento de novas espécies no local. As hifas extrarradiculares dos FMA propiciam o aumento do volume do solo explorado pelas raízes, aumentando assim, consequentemente, a eficiência de absorção de nutrientes pela planta e possibilitando a sua sobrevivência em locais degradados. Um grande número de compostos ligantes de metais são produzidos por esses micro-organismos, tais como os ácidos orgânicos simples, álcoois, macromoléculas, polissacarídeos, ácido úmico e fúlvico. Os FMA também produzem glomalinas, que são glicoproteínas que contribuem para a aglomeração dessas partículas do solo, com propriedade de ligação a elementos traço, reduzindo os teores de elementos tóxicos no solo. Devido a essas características, os FMA favorecem o crescimento de plantas nas quais fazem simbiose, destacando a importância e a eficácia das micorrizas como potenciais agentes recuperadores de áreas impactadas. Antes de entrar na parte de alguns resultados, eu gostaria de falar que ainda vão ser acrescentados alguns artigos que ainda estão sendo lidos, então essa parte ela é provisória e logo em seguida, em algumas semanas, já estará praticamente completa. Bem, vamos entrar agora no uso de FMAs na recuperação de áreas degradadas. Diversos estudos vêm buscando analisar a importância dos FMAs no desenvolvimento das plantas que estão submetidas a solo impactados. E pesquisas realizadas por Tavares em 2007 demonstraram que em solos salinos, a planta mimosa, associada aos FMAs Glomulus clarum e Glomulus itraradices, apresentou um maior crescimento decorrente da melhoria da absorção de nutrientes em relação a solos não inoculados. Já em estudos feitos por Santos et al. 2008, em solos pobres, a associação de Glomus intunicatum com a planta aroeira demonstraram uma melhoria no desenvolvimento da espécie. Estudos em rejeitos estéreo de mineração de argila, feitos por Pralon e Martins 2001, demonstraram que a inoculação de Glomulus clarum no rizóbio de mimosa demonstrou um melhor desenvolvimento do vegetal. Já em estudos feitos por Chivago 2005, utilizando solos degradados pela extração de argila, inoculados com Glomus macrocarpum, Glomus intunicatum, Enterophosphora columbiana, associados a plantas descritas no slide, apresentaram então maior altura, diâmetro do colo e matéria seca da parte aérea em relação a plantas não inoculadas. Essas aqui são as minhas referências. Obrigado.